namastê no discurso, mas na prática, um caos. Você viu lá no BBB 26 o que está revelando para a gente sobre espiritualidade performática? Para falar a verdade, gente, Andressa, não vi, tá? Eu não vi porque ano passado também não assisti BBB. Esse ano eu decidi não ver BBB porque não é nada que eu tenha muita coisa contra, não. Acho até interessante olhar o comportamento das pessoas, mas é porque o horário me pega. Acaba muito tarde e eu no outro dia me ferro. Enfim, até agora eu estou vencendo e não estou assistindo. Não sei até quando viverei nessa, né? Mas estou tentando. O fato é que é impossível, se você mora no Brasil e está acontecendo BBB, você tem rede social, você não saber o que está rolando, né? Sem contar que um monte de gente mandou para mim também, até porque eu uso muito esse termo namastê, assim, para falar, né? Que de fulano é namastê e tal. E aí mandaram para mim. E aí, assim, me deu vontade de vir aqui falar sobre isso, né? E, inclusive, não é sobre falar, né, gente? Não é sobre falar de espiritualidade, é sobre viver a espiritualidade. Essa que é a grande questão. Mas, assim, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu não quero falar da pessoa, até porque eu não assisti, eu não conheço, eu vi só algumas coisas que me mandaram. Eu quero falar sobre. É uma coisa coletiva. Para mim, o que aconteceu ali no BBB em relação a essa moça, em relação ao que eu vi, é um espelho coletivo. E outra coisa, é uma coisa que eu acho bem normal e natural acontecer, tá? Num determinado, porque tudo é um processo, mas eu vou me explicar. Então, assim, eu não quero atacar ninguém, até porque o BBB é um laboratório, né, gente? É um laboratório, é, como que é? É um laboratório emocional, né? E que é extremo. É difícil você, no seu dia a dia, viver o que está acontecendo ali. Confinamento, rejeição, comparação o tempo todo, julgamento. A gente passa por isso, né? Mas de uma forma menor. Mas muito estresse, tem a questão da disputa, tem a questão financeira, né? Tem a questão dos sonhos das pessoas, por que que elas estão ali, a motivação. Tudo isso é um caldeirão, né? De coisas que pressiona a pessoa para ela já por aí já não ser ela integralmente, né? Ou eu não acho que ninguém que está ali é quem é mesmo. Uma hora vai cair a ficha, a pessoa realmente se mostra e tal, mas a pessoa meio tá numa performance, né? Você tá na televisão, afinal de contas. Mas assim, a verdade é o seguinte, a, o assunto em questão é a espiritualidade da moça, né? E o que eu quero falar aqui é justamente essa desculpa, essa performance de espiritualidade que a gente vê aí fora do BBB também, né? E que não é, a espiritualidade não é uma coisa que a gente vive no tapetinho do yoga, né? A gente vive no dia a dia. E eu vejo muitas pessoas, até pelo estereótipo, né? Tem gente que me olha mesmo e não acha que eu sou uma pessoa que tem tanta ligação como eu tenho, com espiritualidade livre, com essas coisas, porque eu falo palavrão, eu sou meio maluco com as coisas e tal, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Na minha concepção, obviamente, quem sou eu, não sou dono da verdade, eu quero vir aqui só falar o que eu penso sobre isso. O que eu sei é que a espiritualidade performática, ela é performática quando uma pessoa, ela aprende um discurso, mas na prática, ela não consegue viver aquilo porque ela não fez o trabalho mais importante, que é o interno. Ou seja, você aprende, você tem conhecimento, você lê, você assiste podcast, você faz e acontece, mas na hora de ir lá colocar aquilo na sua vida em prática, você ainda não fez. Quem nunca, né, gente? Quero também dizer isso aqui. Não estou apontando dedo, porque eu acho que isso é natural, inclusive. Não acho legal esse negócio de você querer ficar cagando regra, nem ficar é, doutrinando ninguém. Mas todo mundo passa por isso também, tá? Eu acho que quando você, vamos chamar assim, você desperta, você acorda para a vida e percebe que a maneira muito materialista com que as pessoas vivem não é, né? Será que é isso que a sociedade ou o sistema está me mostrando? Será que é por aí? Aí quando você acorda, você fica tão bem com o que você descobriu que de repente você quer doutrinar todo mundo, no sentido de que eu queria que você visse, olha, abre o olho, percebe. Eu acho que isso é um movimento natural, apesar também de não tem nada a ver isso, né? Porque a gente precisa respeitar o momento das pessoas, livre-arbítrio das pessoas, né? Mas tem algumas coisas importantes sobre isso exatamente que aconteceu no BBB que eu gostaria de falar. A primeira delas é que meditar não é a mesma coisa que regular a emoção. Meditar é uma ferramenta, meditação te ajuda a regular as suas emoções a longo prazo. Meditação não é uma coisa que você faz agora e pega um grande resultado agora, nesse momento. Tem até um certo resultado se a meditação naquele dia foi legal, se você ficou bem, mas o resultado da meditação é uma coisa a longo prazo. Quando você percebe, sua mente está mais
menos zureta, bilolada, como diria minha amiga Jana. Você tá mais tranquila. A ansiedade, ela tá controlada, você tá mais aqui no momento. Então, a ansiedade, a meditação não é a mesma coisa que regular a sua ansiedade, por exemplo. Ah, nossa, fiz meditação aqui. Calma, não é só isso que é meditação. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero falar é que, às vezes, gente, falar manso. Ai, oi, tudo bem? Como você tá? Namastê, irmão. Falar manso não significa consciência. Tem gente que fala manso porque fala manso, e legal. Tem gente que fala manso porque quer performar. Ah, não, sabe o que é? Porque agora eu sou espiritualista, eu estou espiritualizada e tal. Isso tem que ser uma coisa natural, né? Eu acho que se depender disso, para ser espiritualizada, eu tô lascada, porque eu não vou ter voz mansa, eu acho que nunca, porque meu jeito de falar é esse aqui, e quanto mais velho eu fico, mais doido eu fico. Então, não sei, vamos ver, né? Agora, a espiritualidade também, gente, não é uma coisa estética, né? Não pode ser moda, né? Não pode ser uma maneira de você performar. A espiritualidade é uma coisa interna. E até por causa disso também, eu acho que é uma coisa pessoal. Cada um vai ter um jeito de manifestar. Por isso que eu sou espiritualista livre, isso é no que eu acredito, tá, gente? Eu não quero ter nenhum tipo de religiosidade na minha vida, justamente porque eu entendo que essa questão dogmática de você estar sempre fazendo as coisas de um determinado jeito, acaba te levando para uma certa performance. E não é isso que eu procuro na minha vida hoje. Pode ser, gente, que amanhã eu sou uma metamorfose ambulante, pode ser que amanhã, depois, eu queira. Mas não é isso. Justamente por isso que eu acho que a espiritualidade livre é tão importante, porque você não precisa ficar performando. Mas é assim, quando a espiritualidade começa a virar sua identidade social, vamos dizer assim, eu sou do bem, eu sou luz, gratiluz, gratidão, olha, eu sou evoluída. Quando isso acontece, quem agradece assim imensamente é o nosso ego. E nesse caso, tá, gente, quero logo dizer que eu não sou contra o nosso ego, tá? Também vejo muito discurso espiritualista aí de você precisa matar o seu ego. Gente, você matar o seu ego, você se mata. Tipo assim, você acaba com você. Então, não é essa a questão. A questão é que espiritualidade é você, ao invés de ficar nessa, eu sou evoluída, eu sou luz, nananana, e ficar o tempo todo nisso, é você perceber também que a sua sombra, ela existe. E que se você não lida com ela, ela tá lá intacta, mas também o resto tá todo intacto também, tá? Então, assim, eu acho que existe um erro que é comum no pensamento, no meio assim, espiritual, ou quem trabalha a espiritualidade, quem está procurando espiritualidade, tem um pensamento de que se você sentir raiva, inveja, ciúme, ou se você tiver um momento de agressividade, sei lá, ou um ranço, significa que você tem baixa vibração. Ninguém está falando que isso não é verdade. O que eu estou dizendo é que as emoções, elas existem. Elas estão aí. Inclusive, as emoções existem para te ajudar, para você perceber determinadas coisas em você. Então, quando a gente tenta pular a emoção, quando a gente tenta esconder essa emoção, fingir que ela não está existindo e fazer disso eu estou espiritualizando tudo aqui, eu estou aqui espiritualizando. Na verdade, você está negando o que você sente. Uma hora, a conta disso vai chegar. Não tem jeito. Então, ninguém pede que você se espiritualize para virar um, um personagem. É legal que a gente se espiritualize sendo quem a gente é, a expressão do nosso próprio ser. Do nosso ser, nossa essência é mais pura. Se a sua essência mais pura for meio abilolada e zureta como a minha, você vai entender que não adianta você querer ficar, ai, gratiluz, porque não vai rolar nunca. No meu caso, por exemplo, essa não sou eu. Então, mas quero dizer também que eu acho normal, tá? De novo, vou dizer que eu acho normal, porque até eu já passei, todo mundo já passou por isso. Todo mundo que começa a trabalhar a espiritualidade e tal, eu tenho quase certeza que todo mundo passa por esse momento. Porque isso aí é um caminho, gente. É um caminho, né? A emoção que a gente reprime. Ah, tô com raiva aqui, mas vou fingir que não tô, não posso sentir, não posso. Porque já tá com a culpa aí, ó, né? Toda essa emoção reprimida, ela não some. Na hora que ela explodir, na hora que ela aparecer, geralmente é no pior momento que ela aparece. E quando ela aparece, faz um estrago, né? Para todo mundo, para quem tá fora e especialmente para quem tá dentro. Então, assim,
luz que não suporta sombra, não é luz, gente. A luz, ela é o contrário. Quem não suporta a luz é sombra. A luz suporta tudo. A luz é a luz, né? Então, o que que eu acho? É igual no BBB. O BBB, ele não cria monstros. O BBB, ele apenas mostra a incoerência do ser humano. É a mesma coisa aqui. Quando a gente está se espiritualizando, vou me colocar sempre na fala, não é você, nem o mundo, eu também. Quando a gente está nesse processo, que é um processo que dura a nossa vida inteira, a gente não dá para a gente ser coerente o tempo todo. Uma hora a gente vai ser incoerente mesmo, e às vezes as pessoas veem, outras vezes é só a gente que vê. Lá no BBB todo mundo vê, porque, né, é muito forte, mas geralmente no nosso dia a dia a gente percebe. O grande lance da performance é quando a pessoa não percebe. Ela está performando tanto que ela nem está percebendo que ela está sendo incoerente. Mas quando você está realmente desperto, que você está realmente trabalhando, você vê, você está consciente de que há uma incoerência ali. O ser humano é incoerente, né? Você dá uma risadinha e fala, epa, deixa eu ajustar minha rota aqui. Ó, a pressão chegou, eu não estou parecendo quem eu digo que eu sou, né? Tem alguma coisa aqui que ainda tem uma sombra aqui que está atrapalhando eu ser quem eu desejo ser, ou quem eu digo que eu sou. Então eu preciso fazer, perceber o que é que eu preciso fazer. Qual é o treino emocional, ou qual é o acerto emocional que eu tenho que fazer para que isso funcione. Isso é consciência, né? Isso é a gente prestar atenção. Mas é claro, né, gente, que isso tudo é um caminho a ser percorrido, como tudo na vida. É porque hoje em dia a gente vê tanto vídeo rápido, a gente está lá ó, na tela assim, que a gente acha que a nossa vida é assim. A frustração às vezes nasce daí. A nossa vida não é assim. Nossa vida não é um vídeo de 30 segundos. Nossa vida é igual à natureza. Você quer observar a sua vida? Observe a natureza. Tem um tempo para todas as coisas. Tem um ciclo, né? Então, existem momentos na vida da gente onde a gente vai ter uma reatividade que a gente não queria, a gente vai reagir ao que aconteceu e nem a gente sabia que a gente ia fazer aquilo. Quantas vezes você vê uma pessoa contando, quando passei por um assalto e eu nem nunca imaginei reagir, mas eu fui lá quando eu vi, eu tinha reagido. Isso é uma reatividade. A pessoa fez sem nem saber que ela ia fazer aquilo. Então, nós estamos imunes a isso? Não estamos. Outra situação que acontece muito aí também, que todo mundo precisa trabalhar muito, é a tal da vitimização. Vira e mexe, a gente quer ser coitado. Eu lembro nessa hora da Camila Frender, do É Nóia Minha, que ela fala o seguinte, que ela só chora na vida dela, ela já percebeu que ela só chora, não é de tristeza, não é de alegria, é quando ela é a coitada. Quando ela está se sentindo a pior pessoa do mundo, a coitada. Ela fala que quando ela chora, ela já sabe disso, ela olha para ela e ela já começa, para vencer esse vitimismo, ela começa a fazer a gozação dela com ela mesma. Pô, amiga, sério, você vai entrar nessa e tal. E é uma maneira dela questionar, né? Outra coisa que acontece também, que vai acontecer na vida da gente, especialmente quem está trabalhando a espiritualidade, é essa coisa do moralismo espiritual, sabe? Quem falou que espiritualidade tem essa moral toda? Eu fico olhando, você observa? A gente precisa observar os livros que são considerados é, sagrados. Vamos pegar a Bíblia mesmo. Nossa, eu conheço poucos livros que têm mais, entre aspas, imoralidade relatada do que a Bíblia. Você pega lá Rei Davi, não era esse princípio de moralidade todo, não. Entre outras e outras pessoas. Então, assim, o ser humano, ele é complexo. E não é só porque você despertou ou você quer ser espiritual e está trabalhando por isso que você vai virar um santo, uma santa de um dia para o outro. Eu fico vendo as pessoas como elas questionam isso. Vocês lembram que há um tempo atrás a Monja Coen, eu não lembro se ela fez uma propaganda ou se tinha alguma coisa sobre ela com uma cerveja e tal, que todo mundo caiu matando. Eu morri de rir, que a Monja Coen ela é maravilhosa, né? Ela disse, gente, há uns anos atrás eu usava droga pesadíssima. Isso aqui para mim não é nada. Tipo assim, que ideia é essa que as pessoas fazem de quem se espiritualiza, se santifica? O que que é se santificar, na verdade, também, né? O que está certo, o que está errado? Você não, a monja não pode tomar um copo de cerveja, mas você pode ir na esquina da sua casa e tomar ayahuasca como se você estivesse fazendo um ritual na floresta com os povos originários. Não sei, estou questionando, né? Não é nenhum julgamento meu também, tá, gente? Mas estou dizendo que é isso. Por que que uma coisa está certa e a outra coisa está errada? É uma questão de perspectiva. É uma questão do que a gente vê. O que eu vejo é que as pessoas ficam usando a espiritualidade para se colocar acima dos outros. E aí, isso aí, eu não posso achar que um negócio desse está certo, porque não tá, né? Nada que você usa para se colocar acima dos outros está certo. Nem a sua posição social, nem a sua posição intelectual, nem a sua posição acadêmica, muito menos a sua posição espiritual, que você considera que possa ser melhor ou pior do que ninguém. Tudo isso, para mim,
Sim, é questionável. Porque espiritualidade que é usada como escudo, para mim, é só o ego vestindo uma roupinha branca de um ritual, ou é o ego vestindo, sei lá, sei, seja lá o que for, é vestindo aquela roupa daquela mulher correndo na natureza com vestido esvoaçante. É apenas isso, na minha concepção, tá, gente? Então, vim aqui para falar sobre isso. Para mim, a espiritualidade real não é você estar calma o tempo todo, quem dera, né? Isso aí é você estar equilibrado, né? Emocionalmente, espiritualmente, é, fisicamente. O equilíbrio traz essa calma, não é só espiritualidade. Porque eu considero que espiritualidade é você estar consciente o tempo todo mesmo que você esteja no caos. Quem não está no caos, gente? Eu posso hoje, por exemplo, não estar no caos, mas estou eventualmente, porque é o caos que me ajuda a crescer. Ano passado eu tive um ano muito difícil, tive momentos realmente difíceis que provaram, inclusive, me fizeram questionar muito essa questão da minha espiritualidade. Foi a hora que eu me questionei, por que que você está sofrendo, está chorando e tal, se você é tão espiritual? E a resposta que eu tenho para isso é porque eu sou humana e tá tudo bem eu estar sentindo isso aqui. A questão é que eu não posso ficar presa nisso aqui. A consciência me tira dessa prisão, né? Mas isso não quer dizer que porque eu sou espiritual, eu vou estar sempre calma, feliz e que tudo de bom o tempo todo vai acontecer para mim. Então, gente, consciência é presença no desconforto. No conforto também, mas também é presença no desconforto, né? Então, espiritualidade real, madura, ela inclui pedir desculpa, inclui você reconhecer que você errou, inclui você ponderar a sua postura, inclui também você escolher o que que você quer se aprofundar naquele momento ou não. Entende? A gente está no mundo para experimentar o mundo, experienciar o mundo. Então, só por aí a gente vê a dificuldade, né? Porque o mundo tem um cardápio enorme de coisas para a gente experimentar. E pode ser que a gente erre experimentando. E que a gente precise recuar, e que a gente precise pedir desculpa, que a gente precise reconhecer. Tudo isso é responsabilidade emocional e é responsabilidade espiritual. É consciência. Não tem outro nome para isso. Consciência. Eu entendo que quanto mais espiritualidade uma pessoa é, ou ela diz ser, né? Esse diz ser, eu já acho meio assim, ninguém, quem é espiritualizado não precisa ficar dizendo isso o tempo todo. Mas quem é espiritualizado, de verdade, quanto mais espiritualizada a pessoa é, e eu observo isso nas pessoas que eu vejo, que eu admiro, que são realmente espiritualizadas, mais humilde elas são, mais humildade elas têm em reconhecer as próprias falhas e em reconhecer o lado humano, né? Como de fato todo mundo é, né? Então, assim, onde que a gente. O que que eu acho que esse episódio Namastê fake, ou não fake, não sei, porque também quero dizer isso. A moça, ela pode estar nesse processo que eu falei, ela está se espiritualizando, aí ela quer falar com todo mundo, ela quer dizer uma coisa. Gente, quem nunca? É um sobe e desce mesmo, sabe? Daqui uns tempos ela vai rir dela ter se comportado assim. E tá tudo bem. Pior é quem não faz nada para mudar a vida. Porque todo mundo nesta vida quer mudança. Se você conversar com seu vizinho, com seu colega, todo mundo vai falar: eu tenho várias mudanças para fazer na minha vida. Mas mudar, ninguém quer. Todo mundo bota resistência na mudança. Ninguém quer assumir o controle da própria mudança. Todo mundo quer que a solução mágica da mudança apareça. E isso não existe. A moça, pelo menos, está tentando lá fazer a mudança dela no ritmo dela. Ok, concordo que não tem que estar dando regra para ninguém e tal, mas também ela estava numa pressão fora da curva, que é o BBB, né? Mas e nós? Vamos trazer a gente para esse papo? O que eu tenho que me perguntar, e eu acho que seria legal vocês perguntar também, é onde que você usa o discurso da espiritualidade ou o discurso espiritual para parar de sentir o que você está sentindo. Ah, não posso sentir isso porque eu sou espiritualizada. Ah, não posso ter ranço de fulano porque eu sou espiritualizada. Não devia, a gente não devia julgar, a gente não devia fofocar, a gente não devia falar mal. Mas, gente, a maioria de nós vai passar por isso eventualmente, por mais espiritualizado que seja. Uma hora vai cair nessa tentação. E aí, ao invés de assumir, porque o ideal é você fazer isso, né? Nossa, fui maldosa agora, fui horrível, julguei, não deveria ter feito. Você. Epa, vou dar uma mudada aqui, mas tudo bem, pelo menos, passou, tô olhando aqui, o que é que eu preciso melhorar? E pronto, passou por aquilo. Mas às vezes a gente usa o discurso da espiritualidade para ficar passando, para não sentir. Ah, vi ali, mas tudo bem, recuar, pedir desculpa. Então, onde é que eu estou usando esse discurso? Essa é uma coisa que eu me perguntei ao ver esse caso aí. E vou me perguntar cada vez mais. Outra coisa
onde eu falo de amor, de paz, de equilíbrio, de tudo, mas eu estou reagindo com ataque. Ou será que eu sou esse amorzinho 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano? Bom, eu não sou, tá? Então, eu preciso olhar para mim. Porque quando a gente começa a julgar demais fora, a gente precisa olhar para a gente, né? A tal da projeção, né? E a outra coisa também é onde eu me digo que eu sou consciente, eu sou uma pessoa muito consciente. Mas onde que eu estou falando isso e estou fugindo da minha responsabilidade? Estou procrastinando, estou passando para frente, não estou nem assumindo os meus erros, porque quando você não assume o seu erro, você aponta o dedo para o outro e diz que é o outro, você está fugindo da sua responsabilidade, né? Então eu me pergunto isso. Onde é que eu, que me digo consciente, estou aqui fugindo da minha responsabilidade? Então, gente, o problema não é errar. O problema é quando a gente não reconhece o nosso erro. Não tem a humildade de entender que a gente vai errar mesmo. Especialmente quando a gente está se espiritualizando. Faz parte. Quanto mais espiritualizado, os desafios para a gente crescer, me parece que eles aparecem. Então, eu acho que o BBB 26 aí, de cara, com essa polêmica, vamos chamar assim, ele mostrou uma coisa, que espiritualidade que só funciona quando está tudo confortável, tudo bonito, tudo legal, não é espiritualidade. É zona de conforto, é performance, né? Porque a verdadeira espiritualidade, ela não aparece só quando está... Na verdade, ela não aparece quando está tudo bem. Quando o mar está calmo, está tudo tranquilo. A espiritualidade de verdade aparece na gente quando o nosso ego ele é contrariado. É a hora que a gente vê a nossa consciência se sobrepondo ao nosso ego. Eu tô aqui, olha, tô tentando, tô tentando. Então, eu acho que o maior ensinamento que esse hype todo aí dessa menina no BBB, ser namastê, não ser namastê, querer falar da regra, não querer, acho que o maior ensinamento é esse, tô olhando para mim, né? A gente olhar pra gente e pensar, espiritualidade de verdade não aparece quando o mar tá calmo. Ele aparece quando o meu ego ele está sendo contrariado. Como é que eu estou reagindo em relação a isso? Então, eu, de novo, quero dizer que eu nem conheço a moça, não sei quem é, mas eu entendo ela, tenho empatia por ela, porque compreendo que às vezes a gente quer doutrinar, quer falar, tem aquela ansiedade que as pessoas vivam o que a gente está vivendo. Ela vai entender, ela vai perceber, como todos nós percebemos, e quem ainda não sacou também vai sacar, e eu também, em vários momentos, vou ter que sacar ainda, é que cada vez mais a gente precisa viver o nosso processo individualmente, cada um tem seu tempo, que é muito fácil amar o próximo quando o próximo é bonzinho e faz tudo que a gente quer, mas que, né, próprio Jesus Cristo não disse isso, amai o próximo quando ele for bonzinho. Diz amai o próximo, como a ti mesmo. Então, se ame, se respeite, porque quando você se ama, se respeita, quando você percebe as suas incongruências e você tenta colocar isso no lugar, quando você tem consciência, é muito mais fácil você conviver com as pessoas de fora. A gente é luz o tempo todo, mesmo quando a sombra está ali. O que acontece com a gente é que a gente às vezes dá mais atenção para a sombra. Vamos dar mais atenção para a luz. Eu acho que é sobre isso. Se você gostou desse vídeo ou você tem alguma coisa para comentar sobre isso também, fala aí comigo. Gente, dá um like, ajuda a amiga aqui, tá bom? Beijo.